Muito bom dia, meu nome é Paulo Fichter. Hoje, dia 30 de junho de 2025, o último dia do primeiro semestre. A gente vai tratar aqui algumas notícias que aconteceram no final de semana, desde sexta-feira até hoje pela manhã. Não teve muita movimentação, mas é importante a gente falar de algumas coisas, principalmente salientar aquela questão do veto ao IOF, né, que teve pela Câmara dos Deputados e também do Senado, né, que congelou praticamente aí 60 bilhões de arrecadação em relação a esse tributo, diminuiu o potencial de arrecadação do governo, né? A gente também saiu uma notícia em relação ao PIB, a dívida em relação ao PIB, que atingiu 76%, muito impulsionada pelo maior crescimento, né, em relação à dívida do PIB de um mês de um ano para o outro, foi a questão de juros, tá? No último ano a gente teve um incremento de mais ou menos 4,5 pontos na Selic, né? Ela saiu aí na casa de 10 para 15%, e cada um ponto equivale a 40 bilhões de dívida, tá? Então a gente teve um grande crescimento em cima disso, da dívida do governo em relação ao PIB, e é uma questão que também, com a redução futura da Selic, ele deve também reduzir um pouco e entrar nos eixos. Embora o crescimento ele ainda esteja acelerado, não só por isso, mas é uma questão que afeta bastante, tá? A gente ainda tem uma questão de setores externos, a gente está com um aumento nos biocombustíveis, um aumento de demanda mesmo, né? Então isso fortalece o setor. E referente também ao mercado externo, a parte do dólar, tá? Eu acho que é bem importante a gente falar que é a menor cotação do dólar desde 1970, o menor desempenho do dólar desde 1970, tá? O dólar apresentou nesse semestre, primeiro semestre de 2025, ele apresentou uma queda de 10%, enquanto que o último número tão acima, pior que esse, né, a gente teve lá em 1970, então faz aí 55 anos aproximadamente, tá? É bastante tempo e mostra uma incerteza global em relação ao dólar, tá? Principalmente quando a gente puxa que os capitais eles estão saindo do dólar e indo para outras moedas. A gente teve um fluxo de entrada no último semestre em euro na casa de 100 bilhões de dólares, enquanto que em dólar a gente teve uma saída de capital de 81 bilhões, então até maior do que a saída dos Estados Unidos, o que reforça a questão de diversificação, tá? E então a gente pega esse cenário de pior desempenho desde 1970 do dólar, a gente une isso com a questão dos fluxos de capitais, indo para a Europa, indo para países emergentes, e a gente une tudo isso, a questão de incerteza fiscal e incerteza política dentro dos Estados Unidos, né? A gente teve esse final de semana também uma questão da Suprema Corte dos Estados Unidos definindo que, na prática, ela não pode ordenar que o presidente da República estadunidense cumpra a Constituição. Então, é mais um indício de incerteza em relação à parte política e aumenta a incerteza em relação ao dólar. Então, a gente tem visto muito esse movimento, a gente tem falado isso algumas vezes durante as últimas semanas, de algumas percepções que a gente tem, né? De algumas notícias sai aqui, aquela ali, a gente vai ligando os pontos e vai entendendo o enfraquecimento do dólar como um todo, tá? E um cenário em que países emergentes, principalmente os que estão com capacidade produtiva, eles acabam ganhando espaço, né? Une a isso também a política anti-imigrantes dos Estados Unidos, imposta pelo Trump também, então perca de mão de obra, a pressão tarifária, então tudo isso aí faz parte do bolo desse último semestre. A gente tem o pior desempenho do dólar desde 1970, tá? As tensões no Oriente Médio, elas continuam, embora elas tenham diminuído um pouco. Agora a gente tem Israel mirando o foco de novo para a faixa de Gaza, já anunciando um novo ataque naquela região, e a gente teve que o petróleo ele subiu aí nesse último mês na casa de 10%, o que também é um número bem relevante, tá? Tem um último ponto que eu gostaria de trazer, a questão do Brasil agora. A gente vai ter um financiamento pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele vai financiar na casa de 2 bilhões de dólares para a gestão fiscal dos países da América Latina, e o Brasil entra no bolo, logicamente, e tem uma verba exclusiva destinada para a Amazônia, tá? Aqui no Brasil,
com desembolso inicial aí de 30 milhões de dólares. Então, a gente deve ter um impacto bem bacana na questão de governabilidade e gestão de governança fiscal aí dentro do Brasil, tá? Enfim, é mais ou menos o que a gente tem hoje, tá? Não tem muita coisa diferente do que a gente já vinha falando, mas é importante ficar de olho nesses movimentos, entender eles, para que a gente possa aproveitar esses fluxos dentro da carteira de investimento, tá? Bom, muito obrigado, eu espero que você aqui até amanhã. Uma boa segunda-feira, uma boa semana.